Bom, só tem você pela primeira vez ou tem mais alguém aqui pela primeira vez? Vocês dois também? Que bacana. O casal e a moça, sejam muito bem-vindos. Geralmente a pessoa quando vem a primeira vez, a gente fica sempre fazendo muita pergunta para eles ficarem bem à vontade, para ficar tranquilo e entrar já no clima. E a gente vai conversar então, até por volta de 8h20, depois a Cidinha vai falar um pouquinho sobre a questão do suicídio, né? Que essa palestra que ela preparou e deu na casa ontem, mas vai fazer aí um replay hoje. E eu espero que a gente possa ter um assunto aqui interativo. Como eu sempre digo, eu como expositor, como preletor, eu não tenho intenção nenhuma de ensinar nada para você, até porque eu não tenho muito para te ensinar. Quem tem a ensinar para mim e para você é o Evangelho de Jesus, né? É a doutrina espírita, é a obra de Kardec. Então que a gente possa, através desses ensinamentos do Evangelho, poder refletir um pouquinho. E é isso que eu convido vocês, para a gente refletir. O capítulo de hoje é o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para o pessoal que não conhece, é a primeira vez nessa casa ou a primeira vez numa casa espírita que vocês estão? Nessa casa. Então vocês já conhecem a doutrina um pouquinho. Porque quando a gente fala o Evangelho segundo o Espiritismo, dá a impressão que a gente inventou um Evangelho, né? E não é, o Evangelho de Jesus, que foi feita uma leitura nos comentários, né, sobre o entendimento, né, que a gente tem. Então, quando se fala nesse evangelho aqui, muitos são os chamados e poucos os escolhidos, como que ele começa a ilustrar? Ele ilustra com uma festa de núpcias. Que é festa de núpcias? É uma festa de casamento. Então, vamos viajar comigo aqui. O rei, ele faz uma festa, vai fazer uma festa de casamento para o seu filho, e aí ele manda chamar todas as pessoas. Ele manda seus emissários chamarem e convidarem várias pessoas. Aí o que acontece? Muitos dessas pessoas, elas declinam do convite. Elas falam, não vou, porque eu tenho outras coisas para fazer. Eu vou para minha casa de praia, eu vou para o campo, eu tenho outras atividades e eu não vou nessa festa de casamento. Aí ele persiste um pouquinho, ele fala, não, vou convidar mais um pouco. Manda outros emissários e aí alguns chegam a matar até aqueles que estão fazendo o convite. E aí ele fala, poxa, eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou dirigir então esse convite para todo mundo, para quem quiser. Aí abre o convite para todo mundo. E aí quando essas pessoas vêm à festa dele, e aí no dia da festa está lotadaço. Posso pedir um favor para você? Esse aqui é muito barulhento. Tem como diminuir ele um pouquinho? Senão eu vou ficar brigando com ele o tempo todo aqui. Eu sei que está calor, mas só diminui ele um pouquinho. Só esse aqui. Aí, beleza. Parou. Aí, quando ele convida todo mundo, aí no dia da festa, tá aquele povão, né? Tá aquela turma na festa, e ele fala, meu Deus. E aí tem um cara que está muito desarrumado, não está com vestes adequadas a uma cerimônia de casamento. Daí ele tira esse cara, fala, não, manda tirar, amarre os pés e as mãos e jogue ele para fora, porque ele não está vestido de maneira adequada. E assim termina essa parábola. Isso é uma parábola, né? Se a gente for levar a parábola ao pé da letra, fica um negócio meio sem sentido, né? Pergunta. Depois que a gente lê essa parábola, o que a gente consegue entender disso? Eu fiquei lendo a tarde inteira, não entendi muita coisa, eu queria que vocês me ajudassem. O que será que essa parábola está tentando dizer para a gente? O que seria essa festa de casamento que esse rei convida? Vamos por partes. Quase. O quê? Você falou o céu, né? O reino dos céus, né? Seria alguma coisa nesse sentido. Então ele está convidando a todo mundo para que possa acessar esse reino dos céus. E eu poderia ser um cara chato e perguntar, mas o que é o reino dos céus? Onde está o reino de Deus? O que vocês me responderiam? Onde é o reino de Deus? A gente conseguir superar nossos atrasos, assim, e aí está na comunhão com Deus. Tá.
Vocês concordam com ele? O que seria esse reino de Deus? Onde está? É um lugar físico o reino de Deus? Não? Aonde que é? Vamos lá, sem vergonha. Onde que é o reino de Deus? Tá. Pode falar, você até mexeu na cadeira. Manda ver você, onde que é o reino de Deus? Uhum. Não é algo fora de si. Agora, ele é dentro, não com fatalidade. Ele é dentro de uma experiência plena de viver o Cristo lá. O Espírito lá, o eu superior, Tá. Um contato comigo mesmo, né? Então, só para a gente poder fixar, para não ficar imaginando, às vezes, eu sei que vocês não imaginam isso, que seja um lugar longe, um lugar fora, né? Alguma coisa dentro de mim mesmo que eu quero acessar, né? Paz interior. Quando a gente vem numa casa espírita, quando a gente vai a uma igreja, quando a gente lê o Evangelho, a gente não está buscando paz? Né? Então, quando eu acesso essa paz interior, opa, estamos caminhando para isso, né? É o reino de Deus. Então, essa festa que esse rei convida é o reino de Deus. E essas pessoas que declinam desse convite e que não querem ir a essa festa, quem seriam essas pessoas? Será que a gente tem aceitado esse convite? Se a gente pegar aqui no Evangelho, ele vai falar que isso aí foram os hebreus, né? A primeira turma que não aceitou esse convite. Mas será que hoje a gente está sendo convidado também para esse reino de Deus? E será que a gente está aceitando esse convite para poder participar desse reino de Deus? Quando eu pego, por exemplo, aqui o Evangelho e vou ler o Evangelho, isso é um convite para mim? Eu posso dizer que isso seja um convite? Eu acho que todo dia que você acorda, você recebe esse convite. As suas ações, o seu dia a dia, o amor que você tem. Então, eu aprendi, eu vou dormir para a ministra melhor, o meu próximo principal, essa mais interior. Então, tudo que você tem oportunidade de poder fazer isso. Aí depende da pessoa que quer ou não. Tá. E aí a gente muitas vezes aceita e muitas vezes não aceita. Então, nessa parábola, então, o que o comentário aqui do Kardec vai dizer? Olha, esses primeiros eram os hebreus e não aceitaram. Aí, como o povo hebreu não aceitou, porque quem era o povo hebreu? Quando a gente para pensar. Naquele momento, tá? Não vamos falar que o judeu de hoje tem culpa, não tem. Naquele momento, era o saduceu e o fariseu, né? E a gente sabe no que deu, né? Então, eles não aceitam aquilo que Jesus vem propor para eles, que é o perdão, o amor, tudo aquilo que o Evangelho coloca. Aí o que faz? Então eu vou abrir para todo mundo. Então quando ele abre para todo mundo, é para o mundo inteiro, né? Então está chamando para muitas pessoas. E aí o que acontece? Essa festa enche de pessoas. Só que tem um detalhe. Quando enche de pessoas, tem um ali dentro que não está vestido de maneira adequada. O que significa alguém naquela festa não vestido de maneira adequada? O que aquilo significa? E a ponto dele mandar essa pessoa sair e ir embora. Olha, sai, porque você... Poxa, ele convidou tanto e agora veio. Só porque a pessoa não está no traje adequado, ele manda embora. O que seria esse traje adequado para estar nessa festa aí desse Senhor? Ele aceitou o convite, boca para fora, mas na verdade ele não fez trocou sua vestimenta, que na verdade é trocar o seu espírito, se animar com aquele convite mesmo. No nosso caso aí, que está no Evangelho, Jesus passou para nós. Não adianta a gente ler, ter conhecimento, ouvir uma palestra e não aceitar o convite para botar aquilo em prática na nossa vida. Senão, o convite só não te dá. Não é aquele convite que você é carimbado e agora eu posso... Agora eu posso fazer o que eu quiser aqui. Convidado VIP. Fazer a sua parte.
Oi? Seria o comportamento dele, o exemplo. Então, ele está naquela festa, o que é essa roupa? O próprio comportamento, né? Então eu falo, poxa, eu aceito o convite para estar nesse reino dos céus. Só que eu não estou agindo, né? O que vocês falam, eu não estou agindo de acordo com o que eu deveria, né? Então eu sou tirado daqui. Vamos tentar trazer isso para nós hoje. Então a gente já perguntou, bom, a gente recebeu esse convite? Recebeu, todo mundo recebe. Todos os dias quando acorda, como você colocou, né? Todos os dias quando acorda eu recebo esse convite. Será que eu estou agindo de acordo com aquele que recebeu esse convite? Eu não quero ser pessimista, tá? Eu sei que não dá nem para a gente dizer, olha, eu sempre ajo de acordo ou eu nunca ajo de acordo. Porque existem momentos, né? Tem hora que a gente age e tem hora que não age. Não é isso? E pelo amor de Deus, eu estou fazendo essa pergunta para mim e para você, uma pergunta pessoal. Não é para a gente olhar para o outro. Porque às vezes a gente fala assim, o Brasil, o brasileiro. Não, brasileiro somos nós. Não, a sociedade somos nós. Né? Eu quero eu. Será que eu estou agindo como um convidado? Resumindo a pergunta, todo mundo aqui é cristão? Todo mundo aqui é espiritualista? Será que eu estou agindo como um cristão? Estou agindo como um espiritualista? Será que se você me conhecesse, eu costumo brincar que quando eu chego numa casa, não é o caso aqui, mas quando eu vou numa casa pela primeira vez, eu fico olhando e falo, poxa, será que tem alguém aqui que me conhece de fora? Conhece do trabalho, conhece de outros ambientes? E se tivesse? Será que essa pessoa olhando para mim, ela ia falar assim, esse cara tá com conversa aí, mas ele não é nada disso. Né? Conversa mole, né? Porque lá no trabalho ele é outro. Então, por exemplo, quando alguém olha para você, quando alguém olha para mim, será que ele está vendo um cristão? Ou está vendo um fariseu? O que vocês acham? Pense em você. Use um pouquinho dessa autocrítica. E eu volto a dizer, isso não é em tom acusatório, tá? Porque eu sei que muitos que estão na casa espírita estão procurando, é claro, a gente está procurando o caminho, né? Então, será que a gente está conseguindo fazer isso? Ou a gente está falhando? Aí você pode perguntar, não, eu estou, mas quais as atitudes que eu deveria ter, então, para que eu fosse visto como um cristão? Quais são elas? Qual o perfil de alguém que está buscando fazer isso? Caridade, amor ao próximo, o que mais? Humildade. Paciência pode colocar também ou não? Pode. Benevolência. E a gente está tentando fazer tudo isso, não tá? Tem alguém impaciente aqui ou não? Só de vez em quando, né? E o que acontece, ó? Quando eu pego essa questão do impaciente. Antes, pode ser que a gente fosse mais impaciente, não é isso? E com o tempo, a gente vai melhorando. Porque se também a gente falar que tá tudo lindo, que tá todo mundo aqui super zen, com aquela paciência, bonzinho, eu falo, olha, ele tá no lugar errado. Já era para ter desencarnado. Tá? Nem era mais para estar aqui. Então, é o caminho que a gente está tentando seguir. E para que eu possa seguir esse caminho, eu tenho que ter alguma outra característica, não tenho? Por exemplo, autocrítica. E para que eu tenha uma autocrítica bacana, eu tenho que ter humildade. Para não ficar colocando a culpa dos meus erros dos outros, né? Para falar, puxa vida, eu errei, mas foi culpa dele. Então, é todo um processo, né? É todo um caminho. Então, essa festa de núpcias aí, então, no final ele fala assim, são muitos os chamados e poucos os escolhidos.
Por quê? Porque tá para todo mundo, mas alguns... E aonde que vai ser, quando a gente pega, por exemplo, essa questão do reino de Deus, a questão de... E traduz isso aí para... Troca em miúdos isso. O que a gente está caminhando para ser o quê? A Terra não está preparada, está caminhando para ser um mundo de regeneração? Qual que é a característica de um mundo de regeneração? Não é onde o bem prevalece um pouco mais sobre as coisas ruins? Não é? Aí eu falo assim, todo mundo aqui quer estar no mundo de regeneração? Quer? E será que a gente está pronto para estar lá? Será que a gente está pronto? Se a gente desencarnasse agora e encarnasse no mundo de regeneração, a gente estaria pronto para isso? A gente assiste um peixe fora da Não sei. Será que a gente ia estar pronto? assim, a gente não vai chegar. A gente sempre imagina um mundo melhor. A gente nunca se coloca como um agente que compõe esse mundo melhor. Ou seja, o agente que já está melhor está junto com outros tantos que estão melhores, portanto é o mundo melhor. Isso. Então a gente acha que vai só dar uma chave, né? De repente agora eu vou ser colocado no mundo melhor. O mundo melhor começa aqui. Então, é porque eu acho assim, eu quero estar no mundo melhor e eu sou um cara bom que estou no mundo que não é legal. Então eu quero estar no mundo de regeneração. Então eu continuo do jeito que eu estou e vou para o mundo de regeneração. Não é isso? Mas não funciona. O que é o planeta Terra? Por exemplo, se eu pegar essa casa espírita aqui e alguém falasse assim, qual é a vibração dessa casa espírita? Hoje, do ser, nessa noite agora, 8h10. É a soma das nossas vibrações, não é? Então, ela tem... Então, qual é a vibração da cidade? Qual é a vibração do Estado? Qual é a vibração do Brasil? Qual é a vibração do planeta Terra? Pega aí os 8 bilhões de habitantes, não é isso? Soma, essa é a vibração do planeta. Então, por que eu não estou no mundo de regeneração? Porque eu não estou pronto. Porque nós não estamos prontos. À medida que se a gente tivesse pronta, o planeta já era um planeta de regeneração. Então, quando fala, poxa, todo mundo quer estar no mundo melhor. Então, se eu quero estar no mundo melhor, qual que é o segredo para isso? Ser melhor. É o que o Gandhi fala, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Senão, não tem como a gente estar... É claro isso, não é? E é uma coisa que todo mundo sabe. Eu não estou falando nenhuma surpresa aqui. Mas quando a gente para pensar, você fala, poxa, a única forma de mudar o planeta é eu mudar a minha vibração. Porque aí eu começo a fazer aqui esse meu trabalho. Por isso que esse trabalho de evangelização ele é super importante, de autoevangelização. Eu moro lá no satélite, eu venho para cá. E para variar, né, eu tenho que deixar minha esposa no outro centro, aí ela fica lá, meio correndo, eu venho, pego o trânsito. Pô, você já vem numa vibração danada, né? Porque é trânsito, é semáforo, chega ali na ponte, está congestionado, né? Então, tudo isso. Então, se você não cuidar, a vibração da gente ela não fica variando o tempo todo. Né? Aí amanhã você vai trabalhar, então tem um probleminha aqui, tem outro probleminha ali. Não, isso não está acontecendo o tempo todo com a gente? Ou é só comigo? Né? E aí, como que eu estou fazendo para resolver tudo isso? Será que eu estou conseguindo sair legal desse tipo de problema? A gente liga a TV, né? A gente, nossa, estava tomando um café agora antes de vir para cá e minha esposa adora ver esse jornal. Eu fico brigando com ela o tempo todo. E eu falo, gente do céu, é só coisa ruim. E isso não mexe na nossa vibração também? Né? Contamina a gente, né? Mas aí a gente tem uma ideia de como está o nosso planeta. Então, qual é a ideia? Que a gente possa melhorar essa nossa vibração, né? Mas esse mundo de regeneração, vamos viajar, vem comigo, vamos tentar imaginar como seria hoje se a gente estivesse no mundo de regeneração. Todo mundo bonzinho? Todo mundo gente boa? Será que seria isso ou não? As criancinhas acordando de manhã no sábado e falando, mamãe me leva para a evangelização infantil. Os jovens falando, olha, estou ansioso para ir para a mocidade. É esse o mundo? Será que seria assim? Como que seria isso?
na tua cabeça quando você imagina? Um lugar com mais ética, né? Com uma moral um pouco mais elevada e principalmente uma coisa que me ocorre são de crianças e pessoas, jovens, principalmente questionadores, não é isso? Imagina quando você pega, por exemplo, uma criança que é um pouco mais, ou uma pessoa qualquer, que é um pouco mais inteligente, acima da média, e você fala uma coisa, ela não questiona aquilo que você está falando. Então você calcula no mundo regenerador, não é assim? As pessoas não vão questionar um pouco mais? Não vão perguntar um pouco mais? Não vão querer entender um pouco melhor as coisas? Questionar tem como refletir. Não é sendo contra. Isso. Tá tudo ligado, né? Tá tudo ligado. Não é simplesmente falar, olha, eu discordo. Não é isso. É questionar. Me convença. Né? Então você pegar, por exemplo, uma criança, criança nem tanto, mas um jovem, e você falar assim, vamos para a mocidade? Todo mundo sabe o que é mocidade, né? Ele vai falar assim, por que eu deveria ir para a mocidade? Não é assim? E não é simplesmente vamos e tudo que falarem lá eu vou aceitar. Né? Então, no mundo mais evoluído, a gente vai ter que ser um pouco além também. Né? Vai ter que ter ideias um pouco melhores e alternativas. Pega um garoto de 8ª série e coloca ele no ITA. Ele vai gostar? Ele vai achar muito chato aquilo, não vai? Eu imagino que seja a mesma coisa. Vou falar, puxa, mas aqui ninguém está bebendo cerveja, ninguém está curtindo meus pagode, ninguém tá futebol, aposta. Então, eu vou, possivelmente no mundo assim, a gente não vai ter mais tanta bebida, não vai ter droga, né? Uma porção de coisas, né? Ou até mesmo algumas diversões que para a gente hoje são muito legais, talvez não sejam. Né? Então, é para a gente se preparar para isso. Né? Provavelmente vai poder contar com uma pessoa, com um estranho na rua, com alguma coisa que você precisa, mas tem a contrapartida. Eventualmente um estranho vai perguntar, pedir alguma coisa para você, pedir uma ajuda, você pode oferecer também. Claro! Porque muitas vezes Então, isso que você está falando, né? Todo mundo ouviu aqui o que ele falou, né? Então, isso que você está falando, o que é? É compartilhamento, né? É solidariedade, porque as pessoas não estão aqui para me servir. E a gente age assim às vezes, né? Não estão aqui para me servir. Nós estamos aqui para um ajudar o outro. E muitas vezes eu acho que o mundo, por exemplo, o filho acha que os pais têm que o servir. E o contrário também, né? Até Deus, né? A gente às vezes vai pedir, a gente vai fazer oração e só fica pedindo coisas, como se Deus fosse responsável para me dar tudo e eu não precisasse fazer muita coisa. Né? Então, esse mundo é um mundo onde eu dou mais e também recebo mais, né? Por isso que ele acaba sendo um lugar bem melhor. Uma outra questão... Desculpa. Não, pode falar. Por isso que Jesus era todo caridade, humildade, e as pessoas não compreendiam, mas ele estava muito além daqui. Aqui não é o lugar. Ele está em outro lugar muito mais elevado. Então, quando ele faz, aquilo lá saía, descoava. Ninguém entendia mais como. Batem na face, você oferece, de volta, você quer levar minha túnica, leva as duas. Você está precisando, deve estar precisando. Sem julgamento. Não, olha, cada frase de Jesus é um espetáculo, né? Por exemplo, essa da outra face, que todo mundo conhece, né? Poxa, gente, será que a gente consegue dar a outra face? E para mim, essa outra face, eu sei que isso é muito subjetivo, mas para mim essa outra face, ela tem um significado muito prático nos dias de hoje. Sabe qual que é? Deixa para lá. Quando ele fala da outra face, né? Não é revidar. Deixa para lá. Passou no trânsito, o cara te fechou. Se deu para você segurar, segura, vai com Deus. Porque se você for querer sair atrás dele, vai virar problema, não vai? Então, às vezes uma pessoa te dá um tombo aqui, deixa para lá. Mas não é esse bobo. Tipo, aqui eu não venho mais, mas eu vou procurar, né? Não ficar revidando. Né? Então, quantos ensinamentos, né, de Jesus? E o que você falou, ele realmente não era desse mundo, como ele dizia, né? Mas ele vem para nos dar diretrizes, né? Para que a gente... E tudo está ligado ao comportamento. Tudo ligado ao comportamento. Então, a ideia nem é sacralizar demais a figura de Jesus, mas se a gente conseguir olhar Jesus
também como um orientador, já é legal. Porque às vezes a gente fica olhando muito esse lado de Jesus, do sagrado. Entendo o que eu quero. Não estou dizendo para você não ver esse lado. Tá? Mas então a gente fica muito no lado sagrado de Jesus. Né? Inatingível. Puxa, mas ele fez. Não. O que ele está fazendo? Olhe Jesus como um orientador. Então quando ele fala, olha, perdoe. Mas perdoe por quê? Porque você não tem uma série de problemas de saúde, de relacionamento. Peça perdão. Por quê? Para ficar mais fácil, para o coração ficar mais leve. Agora, se você não me perdoar, não tem problema. Mas eu pedi perdão, eu esvaziei meu coração. Né? Quando ele fala na questão da outra face, né? E quando ele fala aqui também, uma coisa que é bem interessante, ele fala assim, a gente tem que procurar a porta estreita. Né? Tem alguém que fala assim, mas como que eu vou conseguir ser um desses escolhidos? Ele fala, procura a porta estreita e não a porta larga. O que é a porta estreita? Hein? Vamos tentar dar uma... Beleza, por aí, mas o que mais? Como seria a porta estreita? As emoções, ser benevolente no momento de crise. Acho que é assim, que foi fruto de um exercício, de uma prática, de um treinamento constante para que você deixe essas coisas, esses vícios, esses defeitos para trás. Eu imagino um mundo de regeneração assim, nós estamos controlados das nossas piores emoções, as coisas já ficaram mais apaciguadas. Aqui é assim, orar e vigiar. Nós precisamos vigiar muito, porque a gente se descontrola. No mundo de regeneração, a gente vai ter um outro nível, que essas coisas muito pequenas a gente já superou. Já deu uma superada. Mas é por isso que a gente precisa dessa lição, orar e vigiar. Sair daquele livro que muitas vezes a gente entra. E depois é difícil para sair, né? O que é a porta larga? É o caminho fácil, né? Tá moleza, tá fácil. Então, por exemplo, as paixões, né, no sentido mais amplo. Vamos tentar trazer alguns exemplos aqui. Vamos ver se vocês me ajudam, por exemplo. Vamos pegar com relação à alimentação, né? O que é mais gostoso de comer? Eu não estou falando para aquele que já fez uma reeducação alimentar. Isso aí, ele já descobriu outro caminho. Mas quando a gente não fez, não é muito mais gostoso comer pizza, sanduíche, né? Então, a porta larga é aquilo que... Quando você fala assim... Pois não. Quando você fala assim, eu não gosto. Não tem uma porção de coisas que a gente se deixa levar pela paixão, pelo instinto, e eu não gosto. Vamos fazer exercício físico? Não gosto. Vamos comer uma alimentação saudável? Não gosto. Eu sei que aqui ninguém faz isso. Eu acho que eu posso citar isso tranquilo, porque não é uma coisa... Eu estou atrapalhando você. Aí, quando alguém fala assim, olha, você vai ter que fazer uma alimentação saudável. Não é difícil da gente se acostumar, mas ela vai ser boa para mim lá na frente, não vai? Então, é um sacrifício que eu faço para algo que vai ser bom. Olha, você vai ter que fazer exercício físico, porque os exames não estão legais. Poxa, não é difícil, você chega na academia, o corpo dói, né? Mas você continua para quê? Para você lá na frente conseguir um negócio legal. E isso com relação também aos nossos defeitos, né? E a aquisição de virtudes. Então, esse caminho, essa porta larga, se eu deixar, eu vou indo. Então, quando eu tenho uma criança, que tudo que eu peço para ela fazer, então eu leio esse livro, eu não gosto de ler. Ela está indo pela porta larga, ela só está indo por aquilo que é interessante. Por aquilo. Agora, o adulto espiritualmente,
ele não vai fazer um sacrifício para passar pela porta estreita e seguir a moral. Mas quando eu falo em moral, eu não estou falando naquela coisa hipócrita. Eu estou falando no bom sentido, né? Aquilo que realmente a gente sabe que é bom. Né? Então, essa é a porta estreita. Então, ele fala, se você seguir por essa porta estreita, ou seja, se você controlar suas paixões, controlar o seu egoísmo, controlar os seus defeitos, poxa, você está caminhando no sentido correto. Né? Então, essa a ideia dele aí. E eu falei para a menina 8h20, ela não está aí, a Cidinha? Cristina. É Cristina, não é? E o último que eu vou falar aqui, por exemplo, é que a gente ouve muito em casamento. Né? Pode até vir, já, mas 2 minutinhos eu já passo. Que a gente ouve em casamento. Né? Aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E aquele que construiu sobre a areia. Será que eu estou construindo minha casa sobre a rocha? Ou sobre as ilusões? Sobre uma porção de coisas que eu nem sei se vão ser boas. E quando a gente constrói a nossa vida sobre ilusões, quando a gente constrói a nossa vida sobre coisas que não são boas, a gente tende a ficar desequilibrado. E aí a gente começa a se lembrar, quando a gente está desequilibrado, qualquer coisa passa a ter um peso maior do que poderia ter. E aí a gente acaba caindo muitas vezes em armadilhas que nós mesmos trazemos para nós. Né? E quando eu estou buscando, nessa casa sólida, eu estou buscando o equilíbrio, eu vou passar a ter uma vida mais prazerosa e vou gostar muito mais dessa vida. Por isso que eu achei bacana a gente chamar, eu esqueci teu nome, a Cristina, para falar um pouquinho para a gente sobre suicídio. Né? Porque suicídio tem tudo a ver com essa questão espiritual, a questão emocional, a questão psíquica. Né? Então, quando a gente está bem equilibrado, a gente vai ter mais condições de lutar contra isso, porque são coisas que vêm de dentro da gente, são coisas nossas, do espírito. Né? Então, eu penso que a gente buscando esse equilíbrio, talvez a gente tenha um pouquinho mais de ferramentas para lutar contra essas dificuldades que vão vindo para a gente aí. Pode vir, Cristina. Você quer, pega o microfone aqui. Não precisa? Para a gravação dele lá. Acho que teve algumas pessoas aqui que estavam na minha última palestra, né? E eu vou contar de novo a história do meu amigo, que ele estava super feliz, Carlos, se você escutar a história. Estava super feliz, a gente estava numa festa, tomando todas as cervejas que tinha direito, e aí, no final da festa, ele perguntou para mim se ele casava com a minha prima ou ele se matava. E é claro, né, você é jovem, você não tem aquela noção do que é, do que a pessoa está falando, o peso do suicídio. Você não tem essa noção, acho que ninguém tem aqui. O que é o sofrimento que ele estava tendo, né? Hoje eu consigo entender, porque assim, depois eu fui perguntar por que ele veio confiar em mim, conversar comigo e perguntar para mim se ele se matava ou não, né? Só que assim, na época, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. O que eu fiz? Falei, se mata, você tá louco casar com a minha prima? Né? Mas na brincadeira, isso é uma brincadeira, né? E a gente vê que assim, foi uma brincadeira, mas ele estava falando sério. E muitas vezes a gente não sabe quem está do nosso lado e que está precisando de ajuda. Ontem eu vim aqui dar palestra, aí encontrei uma amiga minha, ela falou assim, Cris, aquele dia que a gente estava andando lá no Ribeirão, você percebeu que eu estava quieta, que eu estava em silêncio? Eu falei, não percebi nada de diferente em você. Ela falou assim, eu estava me sentindo muito mal. Então você vê, às vezes você está andando com a pessoa do lado e você não sente que a pessoa está mal. Se a pessoa não fala para você, você não sabe como que você vai ajudar a pessoa, né? Se ela não traz o problema para você, você não tem como ajudar. E aí, nessa palestra que eu fiz aqui com vocês, eu mandei um vídeo para uma amiga minha e ela falou assim, tá bom, Cris, mas assim,
você falou assim, mas e se eu encontrar com uma pessoa na rua que estiver assim, nesse desespero, e está tentando tirar a vida, eu não sei o que falar. E é verdade, a gente não sabe o que falar. A gente não tem uma palavra certa, né? O que você pode fazer nesse caso? Assim, é perguntar para a pessoa a primeira coisa, né? Quer tomar um copo de água, né? Desce daí do viaduto, vamos tomar um copo de água, né? Vamos respirar. Você quer que eu te ajude? O que eu posso te ajudar? É financeiro, né? Ou é psicológico? E também, gente, a gente tem assim, na hora que a gente, vamos supor, que se a gente se deparar numa situação dessa, a gente também não pode se colocar em risco. A gente não pode, a gente querer ajudar a pessoa e se colocar em risco. Vamos supor, a pessoa subiu lá no viaduto. Você também não vai subir em cima do viaduto para tirar a pessoa de lá, né? Liga para quem tem, que é especialista, um bombeiro, um socorro. Mas se você estiver ali na hora, poder chamar a pessoa e falar assim, ó, você quer tomar um copo de água? Você quer descer e conversar comigo? Né? Que nem eu falei para minha amiga, sei lá, o que a gente pode falar também, falar assim, ó, pensa que Jesus está sempre do seu lado, vai te acolher. Leva uma palavra de Deus, né? Fala alguma coisa, o que a gente aprende aqui, leva para a pessoa. É o que a gente pode fazer, é o que a gente tem, assim, na nossa manga, né? Porque, assim, não existe uma fórmula. Não existe uma fórmula. E muitas pessoas também, elas criticam, assim, falam assim, quem se suicidou é porque não tem Deus no coração. Gente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A menina que se suicidou aqui do Eldorado, ela frequentava a igreja. Ela cantava no coral da igreja, o pai dela vivia dentro da igreja. Então, como você pode falar assim, a pessoa não tinha fé? Tinha. A menina tinha fé, foi criada dentro da igreja católica. Então, assim, ela tinha religião, ela tinha Deus no coração. Só que o problema dela é a dor que ela estava sentindo de ter perdido o pai na pandemia. Que eu não consigo nem imaginar o que é isso. Eu não consigo imaginar, meu pai foi para o hospital e depois não posso mais nem ver meu pai, né? Nem enterrar meu pai, não poderia. Então, assim, você imagina a dor dessa menina. Né? Quem mora ali no Eldorado pediu para dar palestra e, assim, o pessoal falou assim, onde que eu estava que eu não vi essa menina? Que eu não vi o problema da menina? E, assim, a gente não sabe onde que você estava, né? Não cabe. Assim, é claro que a vontade de falar, com certeza você estava nas redes sociais, você não estava prestando atenção na pessoa. Porque muitas vezes a gente nem presta atenção nos filhos, né, dentro de casa. Né? Você presta atenção 24 horas no seu filho dentro de casa? Não. Você sabe o que seu filho está fazendo agora? Não sei. Gente, não dá para você saber, não dá para você saber. Se a pessoa não fala com você, não dá para saber. O que a gente pode fazer se você vê que a pessoa, né? Hoje em dia todo mundo usa a rede social. Postou no Instagram uma figurinha, com uma carinha triste, com um cara sendo enforcado, liga para a pessoa, fala, o que está acontecendo? Por que você postou essa figurinha aí com um cara triste? Né? A molecada faz muito isso, né? Usa dessas coisas, ou posta falando que terminou o relacionamento com o namorado, liga lá para a pessoa, está precisando de ajuda, né? Quantas pessoas já vieram aqui falando assim, a minha tia faleceu, meu tio está muito sozinho, eu estou vendo que ele está ficando muito sozinho. Eu falo assim, o que você faz? Vai lá, chama de final de semana o seu tio, leva um bolinho para ele, conversa com ele, fala, tio, o senhor está precisando de ajuda? O que eu posso fazer? Né? Envolve a pessoa, porque assim, eu acho que essas pessoas que tentam tirar a vida, elas se conectam, elas não têm mais o pertencimento de algum lugar. Então assim, você está vindo aqui na igreja, você pertence a esse grupo. Né? Você tem o pertencimento do grupo da sua família. De repente, essas pessoas, elas perdem essa conexão. Elas não se pertencem mais a nenhum grupo, por isso elas tentam tirar a vida. Elas estão desconectadas do mundo. Então, você tem que tentar trazer ela de volta para você. Trazer de volta para o núcleo da família, que é o mais próximo, né? Então, assim, o tio tá sozinho, ou que nem minha sogra agora, estava sozinha lá no interior. Falou assim, não faz sentido a senhora ficar morando aí sozinha. Vem morar com a gente, entendeu? Acolhe a pessoa, porque a pessoa fica muito abandonada, né? Então, assim... É uma situação muito complicada, né? O Márcio mesmo agora estava falando que uma colega nossa, o filho dela se suicidou. Então, assim, a gente vê que está aí, está acontecendo.
E assim, eu acho assim, a minha parte eu estou fazendo, que é tentando falar para vocês, tentando mostrar para vocês que tem que acolher essas pessoas, tem que prestar atenção nos familiares, trazer junto da família, não deixar a pessoa sozinha, isolada. A maioria dos casos das pessoas que tentam se suicidar, a maioria, 90%, é pessoas que têm algum problema mental. Eu não sei falar disso, eu não sou médica, não sei, mas assim... Então, assim, se a pessoa tem algum problema, ela precisa ser tratada. E, assim, essas pessoas, geralmente, elas não... o médico fala para fazer uma coisa, ela não faz. O médico manda tomar um remédio, ela joga fora. Então, quem está acompanhando essas pessoas, elas têm a obrigação de ficar do lado, olhando se a pessoa está tomando o remédio, se a pessoa está fazendo o tratamento correto, se a pessoa precisa do psicólogo. Ah, Cris, mas esse problema, você sabe que é tudo muito caro. Tá, gente, eu sei, é caríssimo você fazer um tratamento. Mas vem aqui, ó, na faculdade tem psicólogo de graça, tem o SUS, tem os CAPs, tem, assim, a igreja também oferece psicólogos. Então, assim, a gente tem aonde buscar. A gente tem onde buscar. Tem aqui o centro também, o acolhimento fraterno, que o Márcio faz. Então, assim, se você se sentiu desesperado, tem algum colega que está passando por uma situação difícil, traz aqui para conversar com o Márcio, né? Ou fazer uma entrevista. Às vezes não está escrito na cara da pessoa quão desesperada ou sofrendo ela está. Então, acho que a gente tem que ter essa disponibilidade e, é claro, sempre pedir uma ajuda do alto para a gente também poder acolher uma pessoa. Às vezes só sentar do lado e ouvir, ou fazer uma companhia e doar uma energia boa para ela. Porque às vezes você é encaminhado para a pessoa, só que se você estiver distraído desse talvez você não sirva para aquela pessoa naquele momento. Então, que foi o caso do meu amigo. Eu não, mas jamais na minha vida eu ia imaginar uma coisa dessa. Faz uns 20 anos atrás. Assim, mas assim, era o estilo de vida que a gente levava ali, de festa, de barzinho, entendeu? Assim, a gente não tinha esse conhecimento, assim, nunca tinha ninguém próximo de mim que tinha tirado a vida, assim. Já tive gente próxima assim, minha vizinha, até contei ontem aqui. Eu tinha uma vizinha que ela era muito obesa, ela tinha uns 280 quilos, ela não saía da cama. Então, assim, de vez em quando ela tinha uns repente, aí ela tomava uns remédios e tentava se matar. Mas assim, ela tentava se matar, mas ela nunca foi até o final, né? Ela tomava uns comprimidos diuréticos, ela tomava uns comprimidos de vitamina, a família também não deixava nada próximo dela. Então assim, eu nunca tinha visto alguém realmente tirar a vida, né? Esse foi o primeiro. E... Não, é que assim, eu acabei de conhecer ele. Assim, a minha prima era um rapaz que a minha prima ia apresentar, que ela ia casar com ele no final do ano. Ela falou, vou aproveitar essa festa para todo mundo, a família conhecer, que era uma festa alemã que a gente vai, o Oktoberfest. A minha família é alemã, todo mundo vai para lá. Então, assim, ela estava apresentando para a família o rapaz, eu conheci ele naquele dia e, assim, eu gostei dele. Ele bebia cerveja junto comigo, ele dançava as músicas alemãs junto comigo. Eu adorei o cara, achei, falei assim, nossa, esse é perfeito para você casar. E aí, no final, ele me manda... Eu caso ou eu me mato? Mas aí, assim, depois, né, que aconteceu, aí depois não adianta, né? Já tinha ido. Ele falou para minha prima que ele tinha gostado muito de mim porque eu era parecida com a mulher dele e a mulher dele tinha tirado a vida. Então, quando chegou no Natal, ele não, no entanto que ele se matou na frente do túmulo dela. Então, assim, ele não aguentou a dor de ter perdido a mulher pelo suicídio. Né? Então, assim, Natal, Ano Novo, festa, aniversário. Se a gente tem alguma pessoa deprimida dentro de casa, você tem que acolher. Nessas datas, você tem que ficar ali de olho na pessoa. Então, assim, ele estava vendo... Ele... Ou eu caso com ela e quero tocar minha vida, ou eu faço aquilo que eu já estava querendo fazer, que é me matar. Mais ou menos por aí. Então, eu acho que... eu acho que assim... Talvez, né? Fico pensando hoje assim, se eu tivesse acolhido ele como ele me viu, parecida com a esposa dele, assim, talvez se eu tivesse conversado com ele, tivesse tido mais amizade com ele, talvez ele tivesse, né, colocado para fora a dor que ele estava sentindo de perder a mulher, né? Mas é difícil de imaginar que a pessoa está já
Não sei também se ele iria contar para mim, né? Que a mulher dele tinha se suicidado e que ele estava triste. Não sei também, né? Porque assim, até então era uma família feliz. Ele estava montando apartamento, ele estava pintando apartamento, comprou tudo novo, né? Então assim, esconde. Eu estava fazendo a pesquisa para fazer aqui a apresentação, aí estava mostrando na internet, aqui como é Setembro Amarelo, eles estão mostrando bastante vídeo, né? E tem uma moça, assim, ela vai na formatura dela, ela tá festejando o final do ano com a família, e depois 2 dias tá rindo, um dia antes ela tá rindo, ela tá brincando, ela tá com os amigos comendo um lanche lá, ela coloca até um monte de lanche na boca, e no dia seguinte ela tira a vida. Como que você vai saber que essa pessoa está passando por um desespero? Né? Às vezes, assim, que nem eu falei na palestra passada, tem alguns fatores de risco que a gente sabe, que nem nesse caso desse rapaz. Ele estava sofrendo porque ele perdeu a esposa. Tem gente que sofre porque perdeu um emprego, né? Na pandemia foi o caso de muita gente perder o negócio. Então, tem um nível, né? eu consegui, né? Vamos supor, eu consigo superar a dor de perder meu pai. Mas tem gente que não supera, né? É muito difícil de você, não dá pra gente... Às vezes não tem um motivo X. Desenvolve patologia. Depressão Então, a maioria dos casos são porque as pessoas têm algum tipo de transtorno, né? Que é bipolar, que é borderline, esquizofrenia. Então, assim, mas isso hoje em dia tem tratamento. Então, assim, é que as pessoas, elas se recusam aí ainda, né? A gente tem muito preconceito. Eu não vou no psiquiatra porque o psiquiatra é médico de louco. Tem muito preconceito. Eu não vou lá no psicólogo. Imagina, eu não tô louca. Eu sei me virar, eu sei me cuidar. E não é, gente. Sabe, não... Tá bom, vou parar com o remédio, né? Isso. Muita gente aí para o tratamento no meio, o que acontece? Volta em dobro. A depressão, se você para o tratamento, ela vem muito mais forte, né? E também tem gente que assim, começa o tratamento, aí daí depois de 6 meses, fala, já tô bom, e para de tomar o remédio. E assim, não segue o que na risca o que o médico está falando. Então, esse assim, a maioria dos casos que eles falam, 90% é de quem tem algum transtorno. Tem algum transtorno que não está cuidando direito, né? E assim, a obrigação nossa, quem tem algum parente passando com dificuldade, é olhar se a pessoa está fazendo o tratamento corretamente. Pega no pé, fica de olho, né? Porque assim, a gente não acredita, né? Não acredita e assim... e tem N motivos, não é? Às vezes você fala assim, mas ele se suicidou por esse motivo bobinho. Não é bobinho, para ele era muito forte. A gente não sabe. E não é um fatorzinho, né? Que nem nesse caso, não foi um fator só da mulher dele. Ele devia estar passando por um monte de situação. É que assim, o final do ano é uma data, assim, Natal, né? Principalmente Natal, eu acho, assim, que você lembra daqueles familiares que faleceram, você tem aquela coisa, assim, nostálgica, né? Você fica mais frágil, né? Um aniversário de casamento, né? Você está lembrando da pessoa. Então, assim, a gente tem que procurar. Que nem minha amiga falou assim, tá, Cris, mas e se eu estiver na rua deparando com uma pessoa assim, o que eu vou fazer? Leva a palavra de Deus. Leva a palavra de Deus, que é o que a gente pode dar, o carinho, um abraço, né? Também tomar cuidado para você não correr o risco da pessoa também fazer alguma coisa com você, te levar junto, né? Não pular junto, né? É complicado isso. A gente tem que tomar cuidado, assim, a gente tem que ajudar tomando cuidado. Quando teve aquele pessoal lá do Rio Grande do Sul que teve as enchentes, eu me candidatei como voluntária lá e assim, a gente teve que fazer um treinamento. E eu achei muito legal, sabe? Nesse treinamento, a pessoa falou assim, você vai lá ajudar a limpar as casas, porque as casas estavam todas cheias de terra, tudo. E aí você vai limpando, não é por você vai pegar tudo, limpar tudo e jogar tudo fora.
Não, peraí, pergunta para a pessoa se você pode jogar aquele bibelozinho que estava cheio de terra, que para você está quebrado, se pode jogar fora. Porque para você aquilo não vale nada, mas para ela pode ser um presente que ela ganhou do pai dela e que seja muito importante. Então você vê assim, mesmo que você for voluntário, você tem que ter o respeito, o cuidado com a outra pessoa. Então assim, é claro, assim, aqui eu estou falando para vocês, gostaria que todo mundo saísse daqui ajudando todo mundo, fazendo caridade, mas a gente também tem que tomar cuidado com a caridade que a gente está fazendo, onde a gente vai se colocar. Nesse daí do pessoal do Rio Grande do Sul, você nunca entrava sozinho na casa das pessoas, você sempre entrava em grupo, você sempre pede permissão antes, né? Então assim, se você deparar com uma pessoa que está tentando tirar a vida, você pergunta para ela, você quer receber ajuda? Primeira coisa, você quer receber ajuda? Eu estou aqui para te ajudar. Quer descer daí de onde você está, né? Você, sei lá, está na rua, né? Nem eu falei assim, citei também aqui da síndrome do pânico. Às vezes, a minha amiga falou outro dia, ela falou assim, Cris, travei na Paulista, não conseguia dar um passo, sentei na calçada, comecei a chorar. Aí uma senhora veio perguntando se ela podia me ajudar e acabou levando ela para o hospital. Então, assim, a gente precisa também, assim, vai pegando na internet as informações do como que a gente pode ajudar as pessoas, né? Porque a gente não tem um treinamento. A gente não tem... Na ausência de uma ação, a oração. A oração, é o que a gente faz aqui, né? Até eu falei para a Cléa hoje, assim, que ontem eu vim dar a palestra aqui e foi muito bonita, né? Porque a gente acabou socorrendo um monte de espíritos que estavam aqui, assim. Até eu falei para o Fábio, assim, nossa, eu dei uma engasgada falando, assim, que eu quase comecei a chorar. Porque, assim, você fica emocionado quando você sente, né, que as pessoas estão sendo socorridas. A gente não vê, mas daqui deve ter um monte de espírito que está sendo socorrido. Ninguém está isento disso, nenhuma família está isenta disso. Não tem classe social, não tem raça, não tem nada, né? Tem um slide que eu coloco da Gisele. A Gisele tem tudo. O que aquela mulher não tem? Ela é linda, bonita, rica, né? Os filhos lindos, maravilhosos, maridão, bonitão. O que aquela mulher não tem? Como que ela entra em depressão? Você fala, por que ela entrou em depressão? O que causa ela ter a depressão? É claro que ela tem muito dinheiro, ela passou rápido a depressão dela, né? Toma um monte de remédio, mas ela mesma fala que você aceitar que você tem que fazer um tratamento é muito difícil. É muito difícil a gente se sentir. Então, o pessoal fala, é porque não tem fé. Não é porque não tem fé. O Manuel deu desespero, porque não foi 10 dias, foi uma década quase, já não 60. E o remédio, meu irmão, não ajuda, né? E o Manuel mandou desespero, né, na cama dele. É que não. Vai passar. Aí toda hora que ele acordava naquela depressão, naquele estado, ele via aqui, levantava, foi. Aí ele falava assim, então, a questão da depressão, como é que pode ser eliminado dele se você, outro dia, o padre Marcelo também, Padre Marcelo ia falar. Coisa séria também, né? situação assim, outro sabe de médico também, que pessoas tanto religiosas, você fala, nunca vai acontecer dessa pessoa, então a pessoa vem e fala, né? É bonito, Então, mas eu acho que assim, o mais difícil é procurar ajuda, né? O mais difícil é você entender que você tem que fazer o tratamento corretamente. O mais difícil é a família também entender. E vamos lá também. Vamos supor, se eu estou com depressão, a primeira coisa que meu marido vai falar, que frescura. Tá com preguiça aí de lavar louça. Não é assim? Não é assim? Vai falar isso. E às vezes a pessoa que está com depressão, ela não consegue levantar da cama. Ela não consegue fazer, gente. Não é que ela gostaria, lógico que não quer sair, né? Mas tem gente que chega em estágio de ficar na cama, de ir no quarto escuro, fechado, de não almoçar, de não comer. E você tem que estar ali. Como você ajuda essa pessoa se ela não quer sair do quarto? É difícil. Você vai abrir a porta do quarto e já vai mandar sai daqui.
que você está fazendo aqui? Fecha. Você vai abrir a janela e fala assim, ó, bom dia, sol, olha que dia lindo. O cara já vai bater a janela, vai falar, não quero janela aberta. Você não está vendo que eu estou mal? Estou vendo que você está mal. Mas aí, que nós vamos fazer para você sair dessa depressão, dessa angústia? É claro, você tem que ir no médico. Eu acho que assim, é um conjunto de coisas, tá? Eu gosto muito do que o Abílio Diniz falou, assim, que é as 5 pilares, né, para a gente ter uma vida saudável, que é a alimentação, o esporte, os amigos, a família e a fé. Então, assim, coloca isso daí, você tem que centralizar na sua vida isso. Você tem que ter esse equilíbrio, né, uma boa alimentação, ter bons amigos para você sair. Aproveita, já compra pizza aí, já faz uma reunião em casa com os amigos, com os familiares, a família, a fé. A fé é muito importante. Num momento difícil, se tranca lá no seu quarto e reza. Né? Tenho amigas que estavam passando por situação difícil. Ela falou assim, Cris, eu estou rezando o dia inteiro. Eu falei, você tem que rezar 24 horas até isso daí passar. Qual o problema de você rezar 24 horas? Não tem problema nenhum, entendeu? E reza, e vai acontecer, e vai, que nem ele falou, né? Põe a placa, vai passar. Uma hora passa. E assim, também vai passar, mas não é no tempo nosso. Eu quero que passe, amanhã eu quero estar boa. Não é assim, é no tempo de Deus, né? Vamos respeitar. Você não vai sair da depressão amanhã, né? De repente você vai levar uns 6 meses para você sair da depressão. Vamos lá, gente? Então é isso, gente. Eu dou o recado, é esse meu recado. Pessoal a gente puder ajudar alguém, né? Sempre a gente ajuda, pode ter certeza. Agora, você disse, né? Você não sabe o que falar, né? Falar um pouco de Deus, de Jesus. Eu lembro muito que você no livro dos Espíritos tem uma citação que ele fala, na introdução, que ele fala que ele, não sei se é um espírito, que fala lá que ele estava indo da ponte para se atirar. E aí eles, antes de pular, uma coisa esbarrou no braço dele, caiu no braço dele da ponte. Aí ele pegou e recolheu e era o livro dos Espíritos. E olha só. A primeira página lá estava escrito: eu já estive aqui nessa situação e esse livro salvou a minha vida. Espero que salve a sua também. Nossa, olha que lindo. Eu não vou se vocês foi a introdução dos Espíritos, foi outro livro. A minha sogra, ela faz atendimento CVV, tem vários treinamentos, né? E um dos treinamentos eles falam bastante. Então, assim, se a pessoa está tentando tirar a vida e você conversa com a pessoa, depois de 15 minutos ela já perdeu a ideia de tirar a vida, já passou. Então, assim, a nossa obrigação é só ouvir. A gente vai ouvir sem julgamento, sem querer dar solução, porque muitas vezes a gente ouve e já quer dar solução, né? Quem me conhece aí nas entrevistas sabe que eu já saio lá eu já tiro lá alguns salmos, lê o salmo tal, já faz isso daqui. Eu gosto, né? Muito da oração, do poder da oração. Qualquer dia eu venho aqui falar do poder da oração, né, Cléo? Você me libera aqui, eu venho. Eu acho que na minha primeira palestra eu falei mais de amor, de fé do que de suicídio. Né? Que eu acho que é isso que a gente precisa levar, é o nosso amor para as pessoas, né? O nosso carinho para as pessoas. É isso, gente. Obrigada, Carlos, pela oportunidade.